Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta que aparece cada vez mais quando falamos sobre tecnologia. Talvez você mesmo já tenha ouvido essa pergunta. Ou talvez já tenha se perguntado isso. A pergunta é: a inteligência artificial vai substituir programadores? Nos últimos anos surgiram várias ferramentas baseadas em inteligência artificial capazes de escrever código. Algumas delas conseguem gerar funções inteiras. Outras ajudam a encontrar erros. Outras ainda sugerem soluções automaticamente enquanto o programador está escrevendo. E quando alguém vê essas ferramentas funcionando pela primeira vez, a reação costuma ser algo como: pronto, acabou a profissão de programador. Mas será que é realmente isso que está acontecendo? Para responder essa pergunta, precisamos entender uma coisa muito importante. O que um programador realmente faz? Muita gente imagina que programar significa apenas escrever código. Mas quem trabalha com desenvolvimento de software sabe que a realidade é bem diferente. Escrever código é apenas uma parte do trabalho. Na verdade, muitas vezes não é nem a parte mais difícil. Grande parte do trabalho envolve entender problemas, pensar em soluções, projetar sistemas, tomar decisões sobre arquitetura, organizar dados e coordenar diferentes partes de um sistema. Ou seja, desenvolver software envolve muito mais do que simplesmente digitar comandos em um editor. Vamos imaginar uma situação simples. Uma empresa decide criar um sistema para gerenciar pedidos de clientes. Antes de escrever qualquer código, várias perguntas precisam ser respondidas. Quem são os usuários do sistema? Quais informações precisam ser armazenadas? Como os pedidos serão processados? Como o sistema vai se integrar com pagamentos? Como lidar com milhares de usuários ao mesmo tempo? Essas perguntas fazem parte do trabalho de engenharia de software. E não são perguntas simples. Agora pense em uma ferramenta de inteligência artificial. Ela pode ajudar a gerar código. Pode sugerir soluções. Pode até explicar trechos de programas. Mas para que ela faça isso, alguém precisa definir o problema corretamente. Alguém precisa explicar o contexto. Alguém precisa avaliar se a solução proposta faz sentido. Ou seja, a inteligência artificial funciona muito mais como uma ferramenta de apoio do que como um substituto completo do programador. Podemos fazer uma comparação interessante. Imagine uma calculadora. Quando as calculadoras eletrônicas se tornaram populares, alguém poderia ter dito: agora matemáticos não serão mais necessários. Mas o que aconteceu na prática? A calculadora não substituiu os matemáticos. Ela tornou o trabalho deles mais eficiente. Com inteligência artificial pode acontecer algo parecido. Essas ferramentas podem ajudar programadores a trabalhar mais rápido. Podem automatizar tarefas repetitivas. Podem sugerir soluções. Mas ainda dependem muito da capacidade humana de compreender problemas complexos. Outro ponto importante é que sistemas de software não são apenas conjuntos de funções isoladas. Eles são sistemas complexos. Envolvem bancos de dados, interfaces de usuário, segurança, infraestrutura, integração com outros sistemas e decisões sobre como tudo isso deve funcionar junto. Essas decisões fazem parte da engenharia de software. E muitas delas exigem conhecimento do contexto, do negócio e das necessidades dos usuários. Coisas que nem sempre são fáceis de capturar apenas com comandos para uma inteligência artificial. Além disso, existe outro aspecto importante. Mesmo quando uma ferramenta de inteligência artificial gera código, esse código ainda precisa ser analisado. Precisa ser testado. Precisa ser integrado com o restante do sistema. E precisa ser mantido ao longo do tempo. Ou seja, alguém precisa entender aquele código. Alguém precisa assumir responsabilidade por ele. E esse alguém normalmente é o engenheiro de software. Isso não significa que a inteligência artificial não terá impacto na profissão. Ela certamente terá. Muitas tarefas que antes eram feitas manualmente podem se tornar mais rápidas. Algumas atividades repetitivas podem ser automatizadas,
E programadores que souberem usar essas ferramentas provavelmente terão uma grande vantagem. Mas isso é algo que já aconteceu várias vezes na história da tecnologia. Novas ferramentas surgem. O trabalho muda. Mas a necessidade de profissionais qualificados continua existindo. Na verdade, muitas vezes essas ferramentas tornam os profissionais ainda mais produtivos. O que provavelmente veremos no futuro é uma mudança na forma como os programadores trabalham. Em vez de escrever cada linha de código manualmente, eles podem passar mais tempo pensando em soluções, projetando sistemas, avaliando alternativas e utilizando ferramentas de inteligência artificial como apoio no processo de desenvolvimento. Ou seja, em vez de substituir programadores, a inteligência artificial pode acabar transformando o trabalho de programação. Programadores que entenderem bem lógica, algoritmos e engenharia de software continuarão sendo extremamente importantes. Porque no final das contas, alguém precisa pensar nos sistemas. Alguém precisa entender os problemas. E alguém precisa garantir que as soluções realmente funcionem no mundo real. Portanto, se você está estudando programação e ficou preocupado com o avanço da inteligência artificial, talvez a pergunta mais importante não seja: a inteligência artificial vai substituir programadores? Talvez a pergunta mais interessante seja: como programadores podem usar inteligência artificial para trabalhar melhor? Porque a história da tecnologia mostra que ferramentas poderosas normalmente ampliam as capacidades humanas em vez de simplesmente substituí-las. Se você gostou dessa reflexão sobre inteligência artificial e programação, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, engenharia de software e tecnologia de forma clara, didática e prática. Nos vemos no próximo vídeo.